Oiê, tudo certo? Eu sou a professora Kátia Freitas e hoje eu vim resenhar a respeito de um livro. Esse aqui, ó, o Ensinando Inteligência. Na realidade já faz um bom tempo que eu tenho este livro, ó, a gente adquiriu em 18 de setembro de 2010, ó, tá aqui, ó. E é um livro do professor Peer, onde ele dá várias dicas de como ensinar o seu aluno a estudar. Na realidade, ele faz parte de uma coleção. Tem os outros três, ó. O 1 é o Aprendendo Inteligência. O 2 é esse aqui, ó, Estimulando Inteligência. Tem ainda para concursos. E hoje a gente vai falar aqui do Ensinando Inteligência, tá? O professor Peer, ele já faleceu, mas ele deixou muitas coisas interessantes para a gente poder aplicar no nosso dia a dia como eterno estudante que somos. Uma das coisas que ele bate muito na tecla é que o ciclo da aprendizagem, ela processa-se e ela se encerra em 24 horas. Isso mesmo, em 24 horas. Por isso que é muito importante aquilo que você aprendeu no mesmo dia, você treinar no mesmo dia. Porque se você não treina no mesmo dia, você esquece e vai para a sua lata do lixo aí da memória. Ou seja, se você não executar, você não aprende, você simplesmente só assistiu aula. Por isso que é importante a gente dar a lição de casa para o nosso aluno. A lição de casa, ela faz parte da aprendizagem como um treino. É por isso que o nosso aluno fica bom, porque ele aprende, ele entende na escola, ele treina um pouquinho na escola e depois ele vê algum exercício semelhante em casa. Aí o ciclo fica completo. Uma coisa muito interessante que o professor Peer deixa aqui no livro, Ensinando Inteligência, é que a gente tem que estudar logo após a escola. Então, por exemplo, se você estuda de manhã, você chegou em casa, almoçou, aí em seguida você vai fazer as suas tarefas. Você não pode tirar um cochilo e depois do seu cochilo, depois da sua cesta da tarde, você fazer a sua lição. Porque se você dormir, o que vai acontecer? Você vai esquecer tudo. Você pode até dar uma descansadinha, é lógico, né? E logo em seguida começar a fazer as suas tarefas escolares daquele dia. Mas por que, Kátia? Porque segundo o professor Peer, e você pode perceber aí com as pessoas que você conhece que fazem isso, a gente esquece. Se a gente dorme, o cérebro reseta e esquece as coisas que viram de manhã. Às vezes não esquece tudo, mas vai precisar de um esforço maior para poder relembrar aquilo que viu na escola. Então veja, se você estuda de manhã, você tem que fazer as tarefas logo após chegar em casa, né, após o seu almoço e no mesmo dia. Se você deixar para fazer aquela tarefa, porque no dia seguinte você só tem aula só na quinta-feira e aí você vai deixar para fazer essa tarefa na quarta e hoje é segunda, provavelmente você já vai esquecer tudo que você aprendeu naquele dia. Ou seja, se você tivesse feito com tudo fresquinho, teria sido mais proveitoso. Então, se você estimular o seu aluno a fazer a tarefa no mesmo dia, facilita, ele não se cansa e será muito mais proveitoso o seu resultado. E também sempre estimular o seu aluno a recitar baixinho para ele, com aquela nossa vozinha, né? Vozinha interna. Então a gente recite para nós mesmos. Isso para as matérias teóricas é excelente, e mesmo se você estiver fazendo um exercício de exatas, é muito bom, porque é meio que como se você estivesse se auto-explicando o exercício. Então, repetindo, na aula, estimule
o seu aluno a ouvir e prestar muita atenção nessa aula, para que ele possa entender, porque aprender de fato, ele vai aprender quando ele for resolver o exercício e aí vai fixar, nunca mais ele esquece. Vai passar aí 50 anos, ele não esquece. Ele pode, claro, ter que relembrar, mas não vai esquecer o processo de como resolver aquilo. Uma outra coisa interessante que ele diz que quando a gente vai dormir, como estudantes, então isso serve para estudantes de cursinho, do ensino fundamental, do ensino médio, ou seja, pessoas que querem tirar boas notas. Sempre a gente tem que ir para nossa cama, tem que deitar a cabeça no travesseiro e sempre pensar quais palavras que eu não conhecia que eu aprendi hoje, qual técnica de matemática que eu não conhecia e que eu aprendi hoje, eu fiz palavra cruzada, qual a parte da história, né, da história como um todo, ou da história do nosso Brasil que a gente não conhecia e que aprendi hoje, o que eu aprendi de geografia, o que eu aprendi de física, o que eu aprendi de química. Se a gente fizer esse resumão na nossa cabeça, sobre o nosso dia, e isso é interessante porque não é só nessa área que falam sobre os resumos do dia, a gente tem que pensar no resumo do dia, já planejar o dia seguinte e sempre com vontade, com estímulo, acreditando sempre que o próximo dia será melhor, que você vai aprender mais coisas e esse dia vai ser assim desafiador e tudo mais. Uma coisa muito interessante que o professor Pierre fala muito no livro é que no Brasil existem milhões de alunos, mas poucos estudantes. Então, o que eu entendo que ele queria dizer com isso, não é? Que as pessoas só vão para a aula, as escolas muitas vezes acaba se tornando um point, mas realmente estudar, focar, entender, poder compartilhar o seu conhecimento com um colega, são poucos que fazem. Ele era muito crítico quanto ao nosso sistema de ensino, como eu falei há pouco. E a forma como ele pensava que nós poderíamos consertar o nosso sistema de ensino era a criação de habilidades de estudo solitário. O que quer dizer isso? O aluno vai para a escola, ele vai ter aula com vários coleguinhas, mas o momento dele resolver o exercício, dele treinar, é um processo solitário. Isso não quer dizer que na própria sala de aula a gente não possa fazer trabalhos em grupo, a gente pode fazer um exercício em grupo e tudo mais, mas na hora realmente da gente poder ver se sabemos é no nosso momento solitário. Porque a gente vai fazer prova sozinho, né? É individual. A gente vai fazer um concurso sozinho, a gente vai fazer um vestibular sozinho. Então, muitas vezes em grupo, o camarada se dá bem. Ele tira uma boa nota, ele nem estudou muito, mas ele vai ali, dá lá os pitacos dele e consegue uma boa nota. E na hora da prova individual, sozinho. Então, esse estudo sozinho, ele é muito importante para a gente também poder ter mais conhecimento. O professor Pierre, ele era italiano, então ele estudou lá e estudou aqui também, fez física na USP. Então ele dizia que entender e aprender são coisas distintas. E ele dizia que quem dá a nota tem que ser uma autoridade impessoal. E aí eu vou contar para vocês uma coisa pessoal minha. Meus pais são estrangeiros e estudaram fora do Brasil. E lá na época deles, eles saíam no final do ano da escola e iam fazer prova em outra escola com outros professores, e os professores tinham o currículo, tinham em mãos o currículo do que o outro professor tinha dado, né, que era o currículo nacional do país.
E aí, se o aluno atingisse aquela nota mínima, ele passava. Se ele não atingisse, ele repetia. Meus pais passaram, mas eu tenho alguns tios que reprovaram, né? Que fizeram a terceira série, o quarto ano, nem me lembro se lá era série ou se era ano, mas que fizeram novamente. Ou seja, isso é muito interessante, porque quando sou eu dando a prova, e eu corrigindo, e eu elaborando essa prova vai de acordo com os meus interesses. Isso não quer dizer que a gente não vá treinar. Vamos treinar sim, vamos fazer simulados, mas seria muito interessante se numa escola onde a gente tem 3 ou 4 professores de matemática, tivesse, né, eu aplicasse a prova, elaborasse a prova para minha colega elaborasse para mim, e aí a gente trocaria dentro daquele conjunto lá de assuntos que teríamos que passar no bimestre, ou no mês, ou mesmo no ano escolar, não é? E no nosso reforço, funciona mais ou menos assim, não é mesmo? Afinal de contas, a gente está ensinando, mas a gente só vai saber se o nosso aluno aprendeu se lá na prova do colégio, da escola dele, ele tirar notas boas. Você já viu que é interessante? A gente também funciona como um vestibular. Eu sempre falei isso para os nossos professores, que a gente ensina, a gente explica, mas só vamos saber se ele realmente aprendeu se lá no colégio, na escola dele, ele tirar uma boa nota. E para ele tirar uma boa nota, a gente vai ensiná-lo a treinar, eu vou explicar, eu vou dar tarefa de casa, eu vou completar todo esse ciclo e também vou explicar para os pais como é que esse filho tem que fazer as nossas tarefas para que o meu resultado seja melhor. Com isso, eu estou plantando, fazendo com que o meu aluno tire melhores notas, que dessa forma o resultado vai aparecer mais rapidamente. Uma outra coisa que o professor Pierre fala é que a gente tem que ter um hobby, que todo mundo tem que ter um hobby. E para que ter um hobby? Porque faz todo sentido. Com um hobby vai dar subsídios, vai dar vontade, vai dar estímulo para fazer as coisas do dia a dia que não são lá muito fáceis. Então ele estimula os alunos, mesmo como ele dava aula sempre em cursinho, então se a menina gostava de maquiagem, o outro gosta de jardinagem, o outro gosta de carro, ele dizia, olha, tem um hobby, se dedique, é importante que você se dedique 1 ou 2 horas por dia para o seu hobby e nas demais horas você vai focar no vestibular. Ele dizia que o dia ia ficar um pouco mais interessante e ia fazer você focar nos seus objetivos. Isso faz todo sentido e para nós também, enquanto professores, enquanto profissionais, a gente estimular o nosso aluno a ter um hobby, porque senão ele vai pensar, puxa, eu só estudo, como eu já ouvi vários falarem, né? O meu pai trabalha, a minha mãe anda para cá e para lá, tem outras mães que também trabalham e eu só estudo. Não, ele não só estuda, ele faz outras coisas, ele joga videogame, ele joga futebol, as meninas fazem outras coisas, jogam também, as que gostam de jogar, mas assim, dá a impressão que eles só estudam. Eles não só estudam, o estudo faz parte, né? É uma parte do dia, mas não é o dia inteiro estudando. Então, resumindo, né, o que os ensinamentos do professor Pierre, que está aqui no Ensinando em Inteligência, não é? Que é estudar a matéria do dia, no mesmo dia. Então, se você teve aula de matemática, o professor deu exercício de matemática, você vai fazer esse exercício no mesmo dia, antes de você dormir. Isso vai fazer com que você grave mais rapidamente na sua cabecinha. E é isso que você vai ensinar o seu aluno, o seu filho, a pessoa que você quer bem, que você queira que aprenda mais e melhor. Uma outra coisa é, tudo isso tem que ser antes de dormir. Escrever, você está digitando no seu cérebro. Então é muito importante você treinar
escrevendo, pensando a respeito. Então, quando a gente está escrevendo, a gente está pensando a respeito daquele assunto. Aquele aluno que fala que está estudando matemática, assim, só lendo, olha, só se ele já treinou muito. Caso contrário, não funciona, né? Então, não vai dar certo, ele só tá perdendo tempo. Eu queria mostrar um pouquinho aqui dentro, ó, como é que tá o meu livro, ó. Todo escrito, as partes aí, né, porque já faz tempo que eu tenho, então ele tá cheio aí de marca texto, das partes que eu mais gosto, tá? E é uma leitura muito interessante, é um livro que vale muito a pena, ele custa menos de R$30, tá? Né? Se você se interessou por ele, não tô ganhando nada por isso, tô falando porque é um livro bom, eu acho que quando é uma leitura boa, é legal a gente ter, então quando você puder, invista. Todo professor, também é importante ter a sua biblioteca pessoal, é um livro que vale muito a pena, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer aprender, né, outras técnicas ou como aplicar isso aqui na prática, né, o que fazer, a gente leu, entendeu, vocês assistiram o vídeo, mas o que fazer, né? Como é que eu coloco em prática esse livro, né? Esse livro e tantos outros livros e cursos que eu fiz, né? Então, se você quer aprender mais sobre reforço escolar, sobre aulas particulares, sobre aulas de cursos livres como um todo e ganhar mais, né? Porque a gente, afinal de contas, a gente trabalha, a gente aplica, a gente quer ganhar mais, né? Então, eu tenho um curso que é o Reforço Top, que ele serve para professores particulares, para professores que estão iniciando nesse mercado de aulas particulares, para professores que querem montar o seu reforço escolar, em grupo, né? São aulas onde os alunos se encontram todos juntos, não é um professor cada aluno, como nas aulas particulares. Então, se você é profissional liberal, então se você fez arquitetura, engenharia, direito, nutrição, está desempregado ou desempregada e gosta de ensinar, tem paciência, sempre gostou da área do ensino, mas pensava, eu não vou fazer letras, eu não vou fazer matemática, eu não vou fazer história, porque professor ganha pouco. Não, professor pode ganhar muito bem. E o melhor, você pode fazer o curso Reforço Top, é um curso totalmente online. Você faz do celular, você faz do seu computador, do seu notebook, do seu tablet ou mesmo na sua Smart TV e aprende a ganhar dinheiro com aulas particulares. Vamos desmistificar que professor ganha mal. Não, professor ganha mal em escola pública e aí ele tem aquele período para se dedicar lá, ele vai ficar esperando o mês todo para receber. Eu vou deixar o link aqui do curso Reforço Top nos comentários. É um curso que está numa plataforma EAD, é um curso que poderia custar uma franquia, mas ele custa muito pouco. O investimento é muito pouco diante de tudo que você vai aprender. Você sabe que eu já tive 2 franquias, uma da Tutores e uma do Kumon, e eu não aprendi nada que está no Reforço Top com essas franquias. Foi um curso que nós idealizamos, eu e o Valdomiro, de acordo com todos os cursos que nós fizemos, de acordo com todos os livros que nós lemos, estes e outros. Acho que alguém já deve ter visto uma foto que eu tenho uma pilha de livros que de lá originou o nosso curso e das coisas que fomos vendo no dia a dia. Então é a prática do nosso dia a dia, para você não precisar sofrer não tendo aluno, seu telefone não tocando, chateado porque não pegou aula em escola, ou a sua sala é barulhenta, a sua sala é muito indisciplinada.
Nada disso você vai ter no seu reforço escolar. Reforço escolar não tem estresse. Aula particular não tem estresse. Mesmo que você vá dar aulas a domicílio, não tem estresse. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça algum comentário aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, assista em HD. Se você conhece algum professor que está sem aula, está desanimado, não está conseguindo pagar as suas contas, compartilhe este vídeo, ajude. Vamos fazer as pessoas, cada vez mais se ajudarem. Se você está num grupo de família onde tem outros profissionais liberais ou bacharéis que também estão desempregados ou estão insatisfeitos, mostre para eles que existe um caminho. Então compartilhe este vídeo com os seus amigos. Meu muito obrigada, um beijinho no coração de vocês e até a próxima!